Boa tarde, obrigada por vocês terem sobrevivido até agora, não foram embora. Espero que vocês fiquem mais um pouco e me escutem. Eu fiz um recorte aqui, principalmente de projetos que são financiados, mas a gente tem algumas outras atividades que a gente tem desenvolvido, algumas pesquisas exploratórias que não têm financiamento específico. Antes de começar a mostrar os slides, queria comentar só alguns deles. Por exemplo, na área de saúde, tenho 2 alunos que estão trabalhando com processamento de imagens médicas. Frente aqui, tá. E eles são profissionais que trabalham no Centro de Inovação do Hospital Albert Einstein, mas eu não incluí aqui porque não tenho financiamento específico para o projeto de mestrado que eles estão desenvolvendo. Tem uma área também super importante que a gente vem desenvolvendo no CIT, que está relacionado com a área de saúde, que o Marcelo não mencionou, que eu acho que é importante mencionar, que o Emerson, que não está aqui, é uma das principais pessoas que tem atuado em projetos em parceria com a Faculdade de Medicina. Uma linha que a gente tem trabalhado é na parte de realidade virtual e realidade aumentada, aplicada para tanto você tentar, num primeiro momento, a gente tem tentado melhorar o diagnóstico de Alzheimer. Então, dá algumas tarefas específicas, seguras, que a pessoa tem que desenvolver dentro de um ambiente de realidade virtual, e a gente correlacionar com outros tipos de testes que os médicos já usam para tentar fazer diagnóstico. Na sequência, o que a gente espera é poder estar desenvolvendo algumas coisas que possam ajudar para que a doença não evolua tão rápido. Então, aí é uma frente que se abriu, mas que a gente ainda não tem financiamento específico. A segunda linha super importante é na parte de engenharia de tecidos. A gente está trabalhando com algumas pessoas do Hospital das Clínicas, do Instituto do Coração, com a parte de impressoras 3D, imprimindo estruturas para você poder cultivar células, né? Então, até o pessoal do INCOR tem uma meta aí de conseguir construir um coração biológico, usando esse tipo de técnica lá para 2030. Os principais desafios que são mais difíceis de resolver não estão na parte de computação, de eletrônica, na parte mecânica. Eles são mais na parte lá de biologia, porque o pessoal não consegue ainda, ao você pegar células que são diferenciáveis, eles conseguem fazer com que as células virem a célula que você quer. Por exemplo, virem células cardíacas. Mas eles não conseguem fazer com que 100% das células virem aquilo que a gente quer. Então, a parte biológica ainda tem aí uns 10 anos aí de desafio pela frente. Mas não coloquei aqui, mas eu acho que é importante mencionar o trabalho do Emerson no CIT, que a gente vem desenvolvendo. Eu inverti a ordem aqui, eu coloquei primeiro meios eletrônicos interativos. Na verdade, aqui vou falar mais de tecnologia assistiva, que é onde a gente tem tido financiamento. E a gente teve, em editais da FINEP, né, na linha de tecnologia assistiva, a gente conseguiu aprovar 3 projetos nos últimos anos, e a gente ainda está terminando um dos projetos, e a gente tem resultados ainda de pesquisa, que são frutos desses projetos, que eles são, na verdade, de pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, o EducaDaisy era um projeto mais na área de educação, cujo objetivo era ampliar as possibilidades para pessoas com deficiência visual de utilizarem os celulares e os tablets, mas porque assim, parte de leitores, quando a gente começou a desenvolver esse projeto, a gente não tinha leitores Daisy ainda em tablets. Então, a gente desenvolveu um leitor Daisy e a gente desenvolveu alguns outros recursos para que as pessoas com deficiência visual conseguissem se expressar e conseguissem usar. Eu tenho um slide ali na frente que a gente vê. A gente tem 2 projetos que estão mais associados a cadeiras de rodas, e a gente tem um projeto CAPES, que é um projeto de rede, que eu estou na coordenação da rede, mas que envolve aí 4 instituições de ensino superior, em que a gente está desenvolvendo uma série de trabalhos de mestrado e doutorado diferentes. Mas, voltando aqui para o projeto FINEP EducaDaisy, no fundo, a gente fez uma série, né, de desenvolvimentos aí para tablets, para celulares, não só de leitores, né, de textos, no padrão Daisy, mas a gente estendeu características que não estavam incorporadas ainda na plataforma Daisy, para você conseguir desenhar. Então, como é que um cego consegue desenhar num dispositivo móvel? Então, usando recursos de som, de vibração, que são disponíveis, a gente bolou uma série de técnicas, como trabalhar com mapas, como trabalhar com tabelas. Então, a gente propôs uma série de coisas que poderiam ser incorporadas ao padrão Daisy. Esse é um dos projetos. O Amotion foi um trabalho que assim, não é eletrônica avançada, mas a gente percebeu que no mercado nacional a gente não tinha nenhuma empresa ainda que pudesse trabalhar com a parte de cadeiras motorizadas. Toda a parte de eletrônica era tudo importado, muito caro, né?
E aí a gente fez aí um primeiro trabalho desenvolvendo tecnologias abertas para ver se as empresas, né, sozinhas incorporavam esse tipo de tecnologia. A gente percebeu que não era suficiente. Então, a gente conseguiu, num edital, FINEP, a gente escolheu qual era a melhor empresa no Brasil que poderia estar colocando esse tipo de solução no mercado. A gente escolheu a City Mobile para entrar como parceira. No projeto anterior, aquele que eu falei do tablet, a empresa parceira era Positivo. Aqui foi a City Mobile. E a gente desenvolveu uma série de interfaces, não só a parte de controle do motor da cadeira de rodas, mas interfaces de sopro, interfaces com joystick, interfaces diferentes. E qualificou a empresa, porque não basta só ela saber como fazer essas tecnologias, mas ela precisa ter um modelo de supply chain e ela ter outros produtos que possam utilizar partes e peças que eles usam aqui para ele conseguir ganhar escala e reduzir custos. Então, a gente fez um trabalho bem interessante aí na FINEP. Um segundo projeto, ele foi mais focado na parte de você trabalhar com cadeiras que têm outras funções. Então, ela não só anda, mas ela tem a possibilidade aqui de você movimentar, né, para a pessoa poder pegar coisas em posições mais altas, etc. E aqui você tem um problema de estabilidade, porque não basta só você movimentar e modificar, né, a posição da cadeira, mas ela não pode cair. Então, tem uma série de coisas que a gente vem desenvolvendo. Na CAPES, na rede Epedita, aqui eu coloquei só uma listagem dos trabalhos de mestrado e doutorado com as bolsas que a gente conseguiu por esse projeto de rede. E a gente tem um mestrado já finalizado, que a gente trabalhou aqui como fazer com que o ambiente de programação Scratch, que é um ambiente para crianças, que eu possa trabalhar com uma criança, não de forma segregada, mas que ela conseguisse trabalhar, uma criança com deficiente visual total, conseguisse trabalhar junto no ambiente de programação, que é o ambiente visual, né? Sabe, aquele ambiente de programação por blocos? Então, a gente desenvolveu uma série de peças tangíveis, que você tem webcam, etc., e como é que isso conversa com a interface que as outras crianças normalmente usam. Então, como a gente criar um ambiente colaborativo, onde você pode ter crianças videntes e crianças cegas trabalhando juntas. Esse é um exemplo de projeto que já foi concluído. Espera aí, tem um outro projeto aqui que foi concluído, que é o bolsista do Zancu, parceiro nesse projeto, que era mais para desenvolvimento de tecnologia assistiva para o setor aéreo. A gente começou esse projeto, uma disciplina de graduação com a Embraer, de como fazer transporte de pessoas, né, para as aeronaves, pessoas cadeirantes, né, e depois aqui saiu um mestrado. E aí tem vários outros aqui trabalhos, né, de doutorado. Por exemplo, aqui a gente tem uma terapeuta ocupacional que a gente está investigando como é que é esse segmento de adaptação de cadeiras de rodas, como é que a gente pode usar, né, os meios eletrônicos interativos para a gente coletar dados, porque você tem que ter soluções que são muito específicas para cada pessoa. Não vou entrar em detalhes aqui, mas quem tiver interesse em projetos na área de tecnologia assistiva, a gente pode detalhar os vários projetos. A gente tem trabalhado aí com uma equipe multidisciplinar, então, como eu falei, uma doutoranda que é TO, a gente tem trabalhado bastante com pessoas que não são só da engenharia, para a gente entender direito os problemas, para a gente ver como, com tecnologias, né, na área de computação, de eletrônica, a gente consegue desenvolver melhores soluções. Em termos de resultados, a gente tem tido aí, então, eu tive um pós-doc que já concluiu o trabalho, tese de doutorado, dissertação de mestrado, artigos, relatórios técnicos para a FINEP, para as empresas parceiras poderem incorporar essas tecnologias e colocá-las no mercado. E nessa área a gente conseguiu aí, nos últimos 3 anos, aqui, 3 patentes. A gente está em busca aí de quem queira licenciá-las. Na parte de educação, eu vou comentar que a gente tem outros projetos, mas eu vou destacar que ficou meio confuso o slide, mas a gente tem vários projetos, afinal, a gente é da área de engenharia, a gente é de sistemas eletrônicos. Mas a gente tem observado que o hardware e o software, principalmente o hardware, tem avançado muito rápido, né? Sei lá, a cada 18 meses aí a gente dobra a capacidade de processamento, etc. Só que a nossa capacidade de desenvolver soluções interessantes não está acompanhando, né? Então, a gente vem desenvolvendo tecnologias, mas a gente vem desenvolvendo também estratégias para a educação, tanto na educação básica, quanto tentando desenvolver também estratégias para a educação superior, de como é que a gente cria um ecossistema favorável à inovação que dê conta de explorar tudo que a gente vem fazendo na parte de eletrônica e de computação, né? Essa é sempre uma frustração minha, já desde que eu estava aqui como estagiária. Eu falo assim, nossa, quanta coisa incrível. Na hora que você vai ver os produtos que a gente consome, fala, cadê os alunos da Poli, né? Cadê as nossas empresas produzindo coisas de eletrônica e de computação? Eu não quero comprar só Life is Good, né? Eu olhei, inclusive, o relatório, né, da Coreia do Sul e fiquei impressionada como, em pouco tempo, eles deram um salto de qualidade imenso na educação
e passaram a desenvolver produtos de alto valor agregado. Então, se eles podem, a gente também pode. Só que o principal problema está na parte de estratégia de educação. Não adianta botar a internet das coisas dentro da escola, botar a internet, botar computador, se a gente também não trabalhar nas estratégias, né? E aí a gente tem vários projetos. O mais conhecido é a FEBRACE, mas a gente tem outros projetos em que a gente trabalha mais com a educação básica. E a gente tem trabalhado em alguns projetos na área de educação e engenharia, especialmente tenho trabalhado bastante no entorno do InovaLab, que é um makerspace, né, aberto para os alunos de graduação, mas acoplado aqui com disciplinas de graduação voltada à inovação. E a gente tem usado muito as disciplinas de graduação como objeto de estudo para a gente poder gerar resultados de pesquisa. Aqui eu tenho colaborado bastante em disciplinas que são código Poly. Agora a gente tem uma que é código USP, porque não é só Poli, mas tem a Faculdade de Medicina, que é uma de desenvolvimento de produtos, de soluções médico-hospitalares, que vai ser dada agora no primeiro semestre. E as experiências que a gente tem visto aqui têm sido muito interessantes, porque a gente concretamente consegue fazer alguma coisa que é útil para a área de aplicação, porque a gente está com profissionais que são de outras áreas, não só quem manja muito de eletrônica e de computação, né? Opa, cadê? Para quem não conhece direito a FEBRACE, porque às vezes a pessoa fala assim, é um evento, vocês pegaram os gênios das escolas, eles se inscreveram. Aqui é um processo bem complexo, em que a gente, inclusive, desenvolve ferramentas, né, de coleta de dados, e a gente está tentando colocar inteligência nos sistemas, nas plataformas que a gente vai desenvolvendo, para a gente poder ter melhores tomadas de decisão. Então, nosso objetivo, aqui, desculpa que está em inglês, que eu aproveitei um slide que eu apresentei outro dia, nosso objetivo é conseguir chegar na base da pirâmide, falar para qualquer criança, yes, you can, que nem os caras lá nos Estados Unidos falam, né? Yes, you can, anything and beyond. Né? Você pode fazer qualquer coisa e muito mais. Como que a gente chega com essa linguagem aqui? O brasileiro acreditava que podia fazer quase qualquer coisa no futebol. Depois de um 7-1, começou a questionar um pouco. Mas, na parte de ciência e tecnologia, no imaginário coletivo, as pessoas não acham, elas acham que a gente pode comprar coisas interessantes. O brasileiro adora tecnologia, acha super importante. Se vocês pegarem algumas pesquisas, tanto do Ministério de Ciência e Tecnologia quanto da FAPESP, você vai ver que a percepção pública sobre ciência e tecnologia é de que isso é muito importante, né? Eu preciso muito, né? O brasileiro encara que precisa muito de tudo isso, mas ele não encara que ele faz parte desse processo. Então, aqui, a gente está desenvolvendo há vários anos, já é um trabalho de 17 anos, uma equipe grande, em que a gente quer chegar aqui. Como? Há 17 anos atrás, a televisão era uma coisa importante. Hoje, a televisão não é suficiente. A gente tem que usar todas as mídias, todos os recursos para conseguir chegar aqui. Então, o que a gente faz? É um processo realimentado. A cada ano, a gente tenta ter resultados que a gente consiga ter uma grande cobertura de mídia e usar vários recursos aí de redes sociais, além de materiais que a gente produz, né, todo ano, com cursos online, para falar para as pessoas, olha, se na sua escola ninguém faz ainda, você pode ser a primeira pessoa, seja você um professor. E a gente divulga isso para a base da pirâmide, alguns percebem e se sentem parte. Aqui a gente tem atualmente 125 feiras afiliadas, que no ano de 2018 envolveram 65 mil estudantes finalistas. A gente não sabe quantos que tentaram fazer e que não foram finalistas. Daqui para cá, a gente seleciona mais ou menos 750 estudantes que apresentam 300 projetos aqui na USP. Daqui a gente seleciona mais ou menos 18 estudantes para uma competição, mas a gente dá credenciais para outras. Nessa que é a mais importante, a gente vai junto, porque é a mais difícil, a mais competitiva, né? E aqui a gente faz uma cobertura grande todos os anos. Nesses últimos 16 anos, a gente tem ganhado algum prêmio. A diferença é que, nos últimos anos, a gente está ganhando prêmios com os estudantes que são de escolas públicas regulares e de regiões que, às vezes, a gente nem sabia que existiam. Né? Então, a gente está conseguindo fazer com que, tenta lá na base da pirâmide, o processo de seleção aqui ele é um processo que tenta maximizar o número de escolas diferentes, porque o que a gente quer, no fundo, é induzir esse tipo de movimento em escolas diferentes, não escolher os gênios. Né? Então, a cada ano, se eu tenho uma escola que já está trabalhando super bem, ela vai ter menos credenciais. Né? Bom, e aqui, então, a mensagem é essa, que a gente tenta transmitir em todas as produções. A gente tem tido aí um trabalho, né, nas diversas mídias que a gente tem e de parceiros. A gente já teve na mídia televisiva, imprensa, etc., a gente já teve 4.670 inserções espontâneas. E isso é bom, porque não é a gente falando, é a mídia falando, são jornalistas, é uma visão neutra.
Aqui são materiais que a gente produz e que as pessoas acessam, e a gente tem contado quem são, de onde são, quais são as características, e aí que a gente precisa usar bastante a parte de inteligência artificial, porque são dados que não dá conta da gente ficar analisando por métodos convencionais. Aqui é um exemplo, tem vários programas que já aconteceram, só no Fantástico acho que já foram uns 3, né? Aí ao longo do tempo. Essas coisas não acontecem por acaso. É por quê? Porque como a gente faz um trabalho de assessoria de mídia muito intenso, as pessoas começam a perceber, né? Então a gente até brinca assim, o nosso objetivo era colocar os nerds na moda, né? Para perceber que os professores e os alunos estão fazendo coisas muito interessantes. Então a gente já tem conseguido, por exemplo, o programa Jovens Inventores, ele foi prototipado dentro de uma das Febraces. A equipe veio aqui, queria convencer a Globo de que podia investir nessa área, eles prototiparam aqui para não ter que viajar pelo Brasil afora. Aqui, só para ter uma ideia de onde que estão as feiras afiliadas de 2018, o número de alunos. Aqui, de onde a gente já recebeu estudantes aqui na USP, que vieram apresentar suas invenções e descobertas. Ele está me mandando embora aqui. Aqui, quem que já ganhou algum prêmio? Então, a gente colocou umas bolinhas aí no mapa para ver onde que a gente já teve premiados, não participantes, porque a gente seleciona também uma amostra, né, de estudantes. E o que é importante é que mais de 50% deles são de escolas públicas, desses que já foram premiados, e 20%, mais ou menos, de organizações não governamentais. Exemplos de tecnologias. A gente tem cursos massivos online. Esse aqui era de múltipla escolha, então ele assistiu o material e recebe o certificado. Se ele responde aí um questionário de múltipla escolha. Esse aqui a gente já usou a plataforma EDX, então os cursistas interagem entre eles e um corrige as atividades do outro. Então, as atividades que são dadas aqui de internet das coisas são atividades mais avançadas. Aqui a gente tem 6 cursos que a gente colocou em português, inglês e espanhol. E agora a próxima etapa é a gente colocar um curso mais avançado usando a plataforma que a gente acabou de desenvolver aí da Caninos Loucos. Que mais? Bom, Paulo Freire falava que educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, mas as pessoas transformam o mundo. E aí, no que a gente acredita? Que fornecendo tecnologias para professores e estudantes, a gente não vai transformar nada, só se a gente entregar as tecnologias. Mas se a gente promover esse mindset positivo, desmistificar e dar acesso, né, se a gente der acesso às tecnologias, mas tecnologias que sejam favoráveis para a colaboração, para a descoberta, para a invenção, aí sim a gente muda as pessoas e, com isso, eles se empoderam e a gente transforma o mundo para a gente conseguir a inovação social, que é o nosso objetivo. Aqui a gente tem aí resultados, né, teses, doutorados, dissertações, artigos, etc., esses cursos que eu coloquei para vocês. E a gente também tem alguns workshops presenciais que a gente vem melhorando a qualidade deles. Então, a cada workshop que a gente faz, que tipo de técnica que funciona melhor se eu estiver trabalhando com estudantes de graduação ou com estudantes... último. Esse aqui é um Avant Premiere, esse é um projeto que a gente acabou de começar, né? A gente foi para Brodowski em um trio, Marcelo, eu e o Fábio, e a gente conseguiu usar o LIDAR, né, aquele escaneamento a laser, e fotografia de alta resolução, para a gente digitalizar a primeira obra que a gente fez do Portinari, que é a Capela da Nona, porque justamente ela era tridimensional. Então, a gente fez um vídeo 360, mas a gente escaneou tudo, e a gente já fez um primeiro projeto, que o nosso sonho agora é que a gente consiga levar esse projeto para o Vaticano, aproveitando que o Papa não é brasileiro, mas é argentino. Quem sabe a gente consegue mostrar a obra de um brasileiro, que é o maior artista do século XX, né, na parte de arte sacra, e nem os brasileiros sabem disso. Então, a gente está querendo começar agora um projeto usando, né, uma série de recursos que a gente já desenvolveu, que junta aí a questão da arte e da educação e a questão da gente poder estar mostrando técnicas que a gente usa dentro aqui de processamento de imagens, né, da parte de eletrônica, mas mostrando também o potencial disso para extroversão. Algumas das obras do Portinari estão colocadas em lugares que as pessoas normais não conseguem entrar, né, dentro de mosteiros ou em coleções particulares. E tem mais de 5.000 obras. E aí, bom, não consegui colocar todo mundo na foto. Helena, na próxima a gente tem que conseguir colocar. Obrigada para todo mundo. Obrigado, obrigado.